O que eu estou fazendo com vocês é para vocês terem acesso ao inconsciente de vocês. E dessas pessoas que você está pensando, dessa pessoa da sua família ou de origem, o nuclear, família de origem é todo mundo de laço que vem lá, pai, mãe, avô, cunhado, tio, tia, são as pessoas da família de origem. E da família nuclear, você, seu marido ou sua esposa, seu parceiro e seus filhos. Pense em uma pessoa e dessa pessoa, pense em alguém. Pensa 3 qualidades e 3 defeitos. Pensa aí, 3 qualidades e 3 defeitos. Pensa nessa pessoa, 3 qualidades e 3 defeitos. Pensaram? Pensaram? Já deu tempo de pensar. 3 qualidades e 3 defeitos. Pensa. No que você pensar, 3 defeitos e 3 qualidades, eu vou trabalhar com vocês o que chama da árvore genealógica de vocês, as experiências que você viveu ao longo da vida. E antes eu vou dar 2 filmes de dica para você ver se isso tá certo. 2 Vidas, eu queria que vocês assistissem esse filme 2 Vidas, e o Código de Família, que eu busquei essa dinâmica nesse filme e nesses livros. E eu vou trabalhar com vocês a dinâmica da projeção. A dinâmica da projeção. Eu quero que vocês agora entendam uma coisa. Esses defeitos que vocês pensaram estão dentro de vocês. Puxa vida! Esses defeitos são seus. Por isso que estão dentro de você. E essas qualidades também são suas. Ai, mas eu pensei no meu marido, aquele cachorro safado, sem vergonha, eu dou duro o dia todo e ele fica lá na vagabundagem. Você também é igual a ele. O nome dessa dinâmica chama dinâmica da projeção. Dinâmica da projeção. Aquilo que você vê no outro e que te irrita, irrita porque lembra você. E é aquela frase do Freud, quando Pedro fala de Paulo, a gente conhece muito mais de Pedro do que de Paulo. Quando Cássia fala de Aparecida, eu conheço muito mais de Cássia do que de Aparecida. Cuidado com o que você anda falando dos outros. O nome dessa dinâmica é a dinâmica da projeção. Sei que dói, sei que dói. Sei que dói esse processo de mecanismos de defesa que o Freud falou, que tudo que a gente vê no outro que incomoda a gente é porque está dentro da gente, mas em contrapartida é libertador. Então fica a dica, quando Pedro fala de Paulo, conhecemos muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, esses 3 defeitos que você colocou aí são seus, e essas 3 qualidades são suas também. Só que ver as qualidades é legal, maravilhoso, mas ver os defeitos, aí você fica com raiva. Fica com raiva não, tenta ver que está dentro de você e você pode mudar. Tenta ver isso, aí você muda, tá? Tenta isso. Nada mais somos do que bebês crescidos, com nosso desejo pelo outro e nossa agressividade lembrada. Cotidianamente nossas escolhas no mundo externo. Regida pelo inconsciente, formado de 0 a 7 anos, sem nunca podermos esquecer o que já passou, apenas não lembramos. Isso é aquilo que eu tô falando direto para vocês, de assistir o filme do Elton John, porque o Elton John tinha dentro dele uma criança de 7 anos, que ele estava lá, que ele não esquecia essa criança, e na verdade, o que era isso? Ele não conseguia, olha só, que eu tô na aula online, eu tô fazendo um videozinho que depois eu vou postar, eu tô na aula online, é essa figura aqui, da bebê que é crescido dentro da gente, que ele nunca cresce, e ele fica uma eterna criança dentro da gente. E com isso, o filme do Elton John mostrou que a infância persegue a gente por toda a vida. E a gente tem que tentar entender que a neurose de uma pessoa sempre está ligada diretamente com a forma como ela é na infância. Se resolveu com o outro, com o pai ou com a mãe, do mesmo sexo. Os homens, eles vão ter medo da castração e as mulheres vão ter medo da privação. E esse desenvolvimento psicossexual, o início dele, o Freud escreveu no livro, o livro 7 do Compêndio da Imago, que ele fala os 3 ensaios sobre a sexualidade, que ele escreveu esse livro em 1905. Então, nesse livro, 100 anos de interpretação dos sonhos, o Freud já está falando das fases psicossexuais, para a gente entender a criança que está dentro da gente, a criança que está recalcada,
a criança que tem a teoria da castração e o complexo da castração. Mas isso, o que isso tem a ver com sonho, Cássia? Pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com sonho? Você está dando uma aula de sonho e está explicando as fases psicossexuais do Freud? É porque se a gente não entender em qual fase a gente ficou recalcada, a gente não vai conseguir ter as lembranças dos nossos sonhos. Então a gente precisa entender um pouquinho. Quando eu falo libido, libido não tem nada a ver com a área sexual, genital do adulto. Libido tem a ver com os desejos que estão dentro da gente, que nascem quando a gente nasceu. Então a libido do ser humano é uma libido que nasce quando a gente é esse bebezinho aí que está nas costas do pai. A libido nossa não é uma libido genital igual a gente tem às vezes a ideia que a nossa libido é uma libido de adulto. Não, a nossa libido é uma libido de criancinha. E essa teoria da castração ou complexo de castração, ele vai passar pelas fases, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase do complexo de Édipo, as fases da latência e para finalmente já estar na genital. Gente, não entendi nada. Quando você nasce, todo o prazer seu é na boca, e aí até 2 anos. Depois que todo o prazer seu é na boca, onde você vai ter todo o prazer concentrado na boca, é até 2 anos. Depois você vai para a segunda fase, a segunda área libidinosa sua vai ser a produção das fezes, o liberar e o reter, que é uma outra forma também de você ver se você está retido até 3 anos de idade. Depois você tem a descoberta do pênis e da vagina, que é a fase fálica. Tudo isso você leva para o seu sonho quando você está adulto, porque todos nós temos uma criança dentro da gente, então a gente tem que começar a entender essa criança que está dentro da gente. E foi isso que Freud falou no livro Interpretação de Sonhos dele. Foi isso que Freud falou: se a gente não entender essa criança que está dentro da gente, a gente não vai conseguir entender nossos sonhos. E esse instinto nosso sexual, que a gente pensa que só começa com 12 anos, ele começa lá, porque nasce com a gente. O id é instintivo e nasce com a gente, é inato, porque nasce com a gente. Só que o desejo libidinal, o desejo da libido, ele também nasce com a gente, vai passeando da boca, a produção de tudo levar para a boca, depois você vai o liberar e reter, depois você vai a descoberta do pênis da vagina, a menininha olha pro menino e fala: ixi, tiraram o seu, e agora daqui a pouco vão tirar o meu. E isso que chama angústia da castração. Todo ser humano tem isso. Esse foi o grande avançado Freud, quando falaram que Freud via crianças tendo relação sexual. E não é nada disso. O Freud entendeu que a criança tem esse desejo libidinal que nasce com ela. Toda menininha vai ficar enamorado do pai até 7 anos. E todo menininho vai ficar enamorado da mãe até 7 anos. Só que os pais têm que saber inverter isso, que é o complexo de Édipo. Só que nenhum pai, nenhuma mãe nesse mundo contemporâneo, nem na época do Freud, exceto se faça análise, consegue inverter. Porque quantas mães falam mal do pai ainda para filha, gente? Quantas mães falam mal do pai pro filho, gente? E você tá destruindo as filhas. E a gente cresce, a gente não é mais aquela criancinha de 8 anos, de 9 anos, a gente tá com 50, tá com 40, tá com 70, e a gente tem sonhos ainda daquele recalque lá de quando a gente tinha 3, 4, 5, 6, 7 anos. Porque dentro da gente ainda tem uma criança que não foi resolvida. Então, essas fases que são fases psicossexuais, são as fases que a gente tem que resolver, o estágio oral, o estágio anal, o estágio fálico, para finalmente a gente romper com isso tudo e ter uma construção legal. E essa lenda pegou emprestado. Vocês lembram de uma novela que tinha a Vera Fischer e o Felipe Camargo, que Vera Fischer interpretava a Jocasta, e o Felipe Camargo era o Édipo, e o Laio era o Perry Salles, que era até o marido da Vera Fischer na época. E aquela novela, a mitologia grega, saiu até da novela, e ela acabou casando com o menino, com o Felipe Camargo, que representava o Édipo. Então, o que é aquilo? A mitologia grega do Édipo o Édipo se apaixona pela mãe. Só que se a gente parar e olhar todas as famílias, todas as crianças até os 7 anos, os meninos estão enamorados da mãe e as meninas estão enamoradas do pai. Então esse é o complexo de Édipo. E a grande questão de tudo é esse amor pela mãe, a rivalidade pelo pai e o medo da castração. Aí a gente cresce, faz de conta que a gente cresceu e que tudo foi levado em vão, que a gente não teve problema nenhum. Lê do engano. Todos nós ficamos com algo mal resolvido até 9 anos de idade.
Foi isso que Freud falou e descobriu que todo mundo fala que ele é só sexo. Não, isso não tem nada a ver com sexo, porque criança não tem o sexo genital, não tem pênis e vagina se encontrando. É a questão da descoberta das áreas erógenas no corpo. Primeira área é a boca, segunda área é o controle e liberação das fezes, terceira área é a descoberta do pênis da vagina, só que a criança, ela não tem essa sexualidade, ela não é nem homo nem heterossexual. Primeiro ela está construindo esse pensamento. Tanto que por isso que saiu o nome homossexualismo no DSM-5, não tá mais no DSM-5, porque o homossexualismo não é doença, homossexualidade é um comportamento que se aprende através da triangulação que acontece dentro de casa, através da identificação sexual, do equilíbrio afetivo, das suas tendências de regredir ante o estresse, a incapacidade de formar um relacionamento saudável, as eleições sexuais hétero e homo e os comportamentos neuróticos. Então, assim que a gente fala que chama a teoria da castração ou complexo de Édipo, que ele acabou de escrever em 1908, e isso é levado para desatar nos nossos sonhos. Essas questões do primeiro ponto que eu estou colocando, elas são levadas para desatar dentro dos nossos sonhos, porque a infância persegue a gente por todo o resto da vida. E quando me perguntaram como pode uma pessoa fazer-se psicanalista, Freud respondeu pelo estudo dos próprios sonhos, porque aí você vai descobrir se a pessoa está ou não recalcada dentro lá das fases psicossexuais. Pergunta dessa primeira fase?